Olha que paisagem bonita, cheia de árvores e animais vivendo aqui. Mas eu vou te contar uma coisa, essa paisagem nem sempre foi assim. Há um tempo, esse local estava bem feio, não tinha nenhuma mata ou animais. Você consegue imaginar por que agora tudo está assim, tão verde? Porque aqui foi feito um projeto para a recuperação de áreas degradadas. E é sobre isso que nós vamos falar. Vem comigo! Já que vamos falar sobre a recuperação de áreas degradadas, primeiro eu vou falar o que essa palavrinha diferente significa. Vamos lá! Degradar significa estragar, destruir ou danificar. Uma área degradada é uma paisagem natural que sofreu algum dano por causa da ação do ser humano. Pode ser por causa da mineração, por causa do desmatamento ou da agricultura, quando ela não é feita de forma sustentável. Os impactos ambientais causam diversas mudanças na água, na vegetação e no solo. Com a degradação do solo, ocorre a salinização, que é o acúmulo de sais minerais, e também a acidificação, que é um processo químico em que o solo fica mais ácido, e isso prejudica o crescimento das plantas. Existe também o processo de desertificação, causado pela seca e empobrecimento do solo, que faz com que ele fique parecido com um deserto. Mas o que será que quer dizer empobrecimento do solo? O empobrecimento acontece por conta da diminuição de nutrientes no solo, que são essenciais para que as plantas possam se desenvolver. Isso sem contar que sem a vegetação o solo fica mais frágil, exposto ao sol, ao vento e à chuva. E esses fatores degradam ainda mais esse solo, fazendo com que possa ocorrer a erosão. A água dos rios e lagos também sofre os impactos da degradação do ambiente. Com a erosão, a água das chuvas leva partículas do solo para os rios e lagos, fazendo com que eles possam sofrer o assoreamento. Todos esses problemas são comuns em áreas degradadas. Em alguns casos, a própria natureza consegue se recuperar sozinha. Mas quando essa recuperação natural não é possível, é necessário fazer um projeto de recuperação ecológica de áreas degradadas. Existem várias formas de fazer isso. Vamos conhecer algumas delas? O primeiro passo é a recuperação do solo. Ele precisa estar fértil para que as plantas possam crescer bem. Para isso, é necessário corrigir a salinidade e a acidez do solo. Também pode ser feita a adubação, para devolver os nutrientes ao solo. Aqui temos dois vasos com o mesmo tipo de terra, uma terra arenosa e argilosa. Essa terra está pobre em nutrientes e ácida, e também muito compactada, o que dificulta o desenvolvimento das raízes. Em um desses vasos, nós vamos fazer uma recuperação do solo. Primeiro, nós vamos descompactá-lo para ajudar as raízes a se desenvolverem. Agora, vamos adicionar um pouco de cal para corrigir a acidez. E então, um pouco de adubo para devolver os nutrientes ao solo. Pronto! Agora vamos pegar essas duas mudas e plantar uma em cada vaso. Regar e esperar um tempo.
algum tempo, olha só a diferença. Podemos ver que a muda, ela cresceu muito mais no solo que foi recuperado. Isso nos prova que o solo fértil é muito importante para a natureza. Com o solo saudável, agora é hora da vegetação. Existem diferentes formas de recuperar a vegetação. Uma delas é a regeneração natural, em que a própria natureza se encarrega de plantar as árvores nativas, ou seja, que são naturais daquela região. Outra opção é a revegetação, feita através do plantio de mudas de árvores nativas. A natureza é sábia. Se optarmos pela regeneração natural, o ambiente automaticamente vai seguir o princípio de sucessão ecológica. E nós, como aprendemos muito com a natureza, se fizermos a revegetação, também seguiremos esse mesmo princípio. Vou te explicar como ele funciona. Lembre-se que todas as espécies são diferentes. Umas gostam mais de sol, outras preferem viver na sombra e água fresca. A sucessão ecológica segue essas diferenças entre os vegetais. Existem as espécies pioneiras, que são as primeiras a surgirem em um ambiente sem vegetação. Líquens, musgo, grama são as espécies pioneiras mais comuns que começam a crescer em um ambiente em regeneração natural. Depois, começam a crescer as ervas e os arbustos. Existem também algumas árvores pioneiras que podem ser utilizadas na revegetação. Pensa comigo! Em um campo aberto, sem vegetação, há uma forte incidência do sol, não é? As espécies pioneiras gostam bastante do sol, por isso são as primeiras a crescerem em áreas abertas. Além disso, elas são muito boas em espalhar sementes. Olhe só essa árvore. Ela é uma embaúba, uma espécie pioneira. Uma coisa importante que as árvores pioneiras fazem é buscar os nutrientes lá no fundo do solo com as suas raízes mais profundas. Elas utilizam esses nutrientes para crescer o caule, galhos e folhas. Depois, essas folhas se decompõem e esses nutrientes voltam para a terra. Assim, plantas que possuem raízes menores também conseguem absorver esses nutrientes. As árvores pioneiras, como a embaúba, servem de poleiro para as aves. Quando as aves pousam, comendo alguma fruta que encontraram por aí, elas deixam as sementes caírem no solo, e isso faz com que novas plantas comecem a crescer perto das árvores pioneiras. Agora, outras espécies que não gostam muito de sol forte podem crescer, aproveitando a sombra que as árvores pioneiras fazem. Essa é a fase de transição. Depois de tudo isso, com um ambiente equilibrado, o ecossistema pode se desenvolver ao seu máximo, com muitas espécies de seres vivos vivendo ali. Esse ponto é chamado de comunidade clímax, e ele demora muito tempo para acontecer. É por isso que o desmatamento é tão prejudicial para a natureza, porque mesmo que em pouco tempo a vegetação volte a crescer naquele local, ainda demora muito para que o ambiente se equilibre novamente e atinja o ponto de comunidade clímax. A natureza equilibrada é muito importante para todos os seres vivos. As florestas ajudam a regular o clima, purificar o ar, controlar pragas e até melhoram o ciclo das chuvas. Você sabia disso? Pois é. Por isso, é muito importante não degradarmos a natureza e ajudar na recuperação de áreas degradadas. Agora que você já sabe mais sobre isso, faça a sua parte, continue o seu desafio e até a próxima!